E aí, hoje, a nossa aula é para explicar e orientar a respeito da nossa prova, que está aí na tela de vocês e que vocês já devem ter retirado na secretaria da escola. Nós estamos na primeira prova do terceiro trimestre, então falta essa e mais uma prova para a gente encerrar esse ano atípico, né? Esse ano diferentão aí das nossas vidas que vai marcar toda a história da humanidade. A nossa primeira prova do terceiro trimestre, ela tá a respeito dos últimos 2 capítulos do terceiro volume do nosso material. E é importante que vocês prestem atenção nisso. Os 2 últimos capítulos do volume 3 são os capítulos que eu tô cobrando nessa prova, ok? Para quando vocês forem fazer a prova, não acharem que eu tô cobrando coisa que não tem no material, tá? Bom dia, Sofia Malacarne. Eu comecei a falar sobre a prova agora. E aí, como que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou explicar e ler cada questão com vocês. Vou tentar contextualizar de uma forma geral para vocês entenderem o que a questão está querendo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me interromper a qualquer momento. Dado o silêncio de vocês, eu continuo lendo e explicando, tá? Combinado? Ó, silêncio, então tá tudo ok. Então, a gente tem 10 questões nessa prova e a pontuação da prova é 10 pontos, tá? A primeira questão vai falar sobre a região sudeste. Nós temos um quadro aqui com os estados da região sudeste, a área de cada estado, a população, a capital e a população da capital. Bom, na primeira questão, então, pede para a gente analisar o quadro e responder as alternativas aqui, os subitens aqui. Na letra A, diz assim: indique o estado da região sudeste mais populoso. 7º ano, populoso diz respeito à população total. Então, qual que é o estado que, na sua população total, vai ter maior população desses 4 estados aqui? Então, a gente vai olhar a coluna de estado e população do estado, certo? Na letra B, diz para você escrever qual é o estado com maior densidade populacional, ou seja, o estado mais povoado. O que é densidade populacional, densidade demográfica? É aquele estado que, quando a gente divide a população total pela área, o valor é alto. Então, se eu pegar 3 milhões de pessoas, 3 milhões? É 3 milhões, não é? 3 milhões de pessoas no Espírito Santo e dividir por 46 mil quilômetros quadrados, eu vou ter uma densidade populacional. Se eu pegar 17 milhões em Minas Gerais e dividir por 586, eu vou ter uma outra densidade populacional. Dessas densidades, qual estado tem maior? Ou seja, qual é o estado que tem o maior número de pessoas em seu território? Se a gente fosse aglomerar, ficaria todo mundo um pertinho do outro. Certo? Dúvidas? Não. Letra C. Qual é o estado com maior área? É só olhar no quadro e o estado que tem maior território, que é a maior área, né? É o estado com maior área. Fácil. E na letra D, qual capital da região tem maior número de habitantes? Então, para a gente responder a letra D, a gente precisa olhar para as últimas colunas, né? Então, eu vou olhar a capital e o valor o valor populacional e vou falar qual que é a capital que tem o maior número de habitantes. Pronto. Questão 2. Cite os 3 climas predominantes na região sudeste. Qual deles predomina em nosso município? Nosso município, vocês vão considerar o município da escola, que é Vila Velha.
tá? Às vezes tem alguém que mora em Cariacica. Nosso município é o município da escola. Então, a gente, acompanhado do material, porque é liberado vocês realizarem a prova com o material de vocês em mãos, vocês vão dizer quais são os climas que aparecem na região sudeste e qual que é o clima que predomina aqui em Vila Velha. Na questão 3, diz assim: as cidades podem criar condições climáticas específicas em pequenas porções territoriais. Cite ao menos um exemplo das interferências naturais ou antrópicas que geram microclima urbano. Então, primeiro a gente vai falar do microclima urbano. O que é o microclima urbano? Ao chegar nas cidades, o clima ele é diferente, principalmente em áreas muito urbanizadas, como grandes cidades, como São Paulo, né? Rio de Janeiro. Esse microclima urbano está lá na página 21 do material de vocês. Esse microclima, ele pode ser uma ilha de calor, ele pode ser uma inversão ele pode ser uma ilha de calor, ele pode ser uma inversão térmica, ele pode ser um smog, que é uma fumaça que fica presa nessa área urbana, parecendo uma neblina, uma fumaça cinza, uma neblina cinza. Então, eu não quero que você me explique ilha de calor, eu não pedi para você me explicar smog, eu não pedi para você dizer o que é inversão térmica. Eu quero que você me dê pelo menos um exemplo de uma interferência que gera esse microclima. Então, quando a gente explica ilha de calor, a gente fala que os asfaltos, né, as ruas asfaltadas, fica muito quente, a industrialização, a emissão de gases, o aumento da emissão de gases do efeito estufa pelas indústrias, contribuem pelo fenômeno da ilha de calor nesses grandes centros. Então, eu quero saber a interferência, o que acontece, o que o homem faz, ou o que acontece naturalmente que gera algum microclima urbano, tá? Vou ter 4 linhas aqui, mas eu já dei até parte da resposta aqui, explicando a questão para vocês. Dúvidas? Não. Vamos para a questão 4, então. Só um minutinho que tem aluno chegando. Bom dia, Marcele. Continuemos, então, o 7º ano. Lá na questão 4, eu tenho 2 colunas, tá? E aí, a gente vai identificar a segunda coluna e colocar o que se refere à primeira coluna. Então, na primeira coluna, diz assim, antes deixa eu ler o enunciado. Considerando o aproveitamento econômico da hidrografia da região sudeste, estabeleça a relação correta entre as colunas. Então, está falando sobre a letra A, águas continentais superficiais. Na letra B, águas continentais subterrâneas. Na letra C, águas oceânicas. Tá? E aí, ao lado direito, na segunda coluna, eu tenho o nome dessas áreas hidrográficas, e a gente vai dizer se são áreas continentais superficiais, se são águas continentais subterrâneas, ou se são águas oceânicas. Então, eu tenho o aquífero Guarani, o mar territorial e plataforma continental, as regiões hidrográficas, que são as bacias hidrográficas, a exploração de petróleo. Então, onde a exploração de petróleo acontece? Se é nas águas continentais superficiais, se é na subterrânea, ou se é nas águas oceânicas. E a hidroeletricidade, ou seja, aquelas usinas hidrelétricas, né, que a água passa pelas turbinas e movendo as turbinas e transformando a energia
acumulando a energia dessa força das turbinas em energia elétrica. E o abastecimento de água potável, que acontece em Ribeirão Preto. Vocês vão apenas identificar, tá? Questão 5. A questão 5 é para marcar verdadeiro ou falso. Eu estava falando com o sexto ano, eu vou falar com vocês também. Em algumas vezes, para terminar a prova antes, vocês não leem com muita atenção ao que o enunciado pede. Então, aqui está pedindo para marcar verdadeiro ou falso. Ou para julgar, ou pode estar escrito julgue as sentenças a seguir. O julgar as sentenças a seguir é dizer se a sentença é verdadeira ou falsa. E alguns de vocês vêm aqui e marcam um X em algumas questões, como se o X identificasse qual questão que é verdadeira. Mas não foi isso que o enunciado pediu. O enunciado pediu para você informar se é V de verdadeiro ou se é F de falso, tá? Então, não marquem X entre os parênteses, não circulem as letrinhas, né? Coloquem V de verdadeiro ou F de falso. E aí, vamos à leitura, então, da questão 5. Na letra A, diz assim: a industrialização da região sudeste foi responsável pela urbanização da região, pois atraiu pessoas do campo para a cidade. Então, na letra A, diz que a região sudeste foi a industrialização, o crescimento das indústrias na região sudeste, foi o que promoveu a urbanização, foi o que promoveu o processo de urbanização da região, atraindo as pessoas que trabalhavam no campo e perderam seus empregos para irem para a cidade tentando trabalhar nas indústrias. É isso que está dizendo. Na letra B, diz assim: em meados do século XX, o desenvolvimento da agricultura provocou a ida de pessoas da cidade para o campo. A letra B diz que lá no século XX, a agricultura se desenvolveu e o desenvolvimento da agricultura fez com que as pessoas saíssem da cidade e fossem para o campo, fossem para a zona rural atrás de emprego. E aí vocês vão, atrás de emprego é complemento meu, vocês vão dizer se isso aconteceu ou se não. Essa é uma sentença falsa. Na letra C, diz assim: os estados do Sudeste que mais receberam trabalhadores imigrantes foram Minas Gerais e Espírito Santo. Imigrantes são as pessoas, né? São os imigrantes que saem de um lugar e vão para outro. Ao chegarem nesse outro lugar, eles são chamados de imigrantes. Então, na letra C, diz que Minas Gerais e Espírito Santo, dos 4 estados da região Sudeste, foi os que mais receberam trabalhadores. Na letra D, fala assim: a oferta de empregos, principalmente na construção civil e na indústria, atraiu um grande número de pessoas para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Na letra D, diz que havia uma oferta grande de empregos na construção civil, né, na construção dos prédios, das elevações. E bom dia, Camille. Bom dia, Camille. Bom dia, foi mal porque o celular aqui tá 7 horas. Ai, eu achei que tava cedo ainda, foi mal. Tá bom, eu já tô na metade da explicação da avaliação e depois eu vou levar para o YouTube o vídeo, porque eu tô gravando, e aí você pega o início lá, tá? Tá bom, professora, obrigada. Na letra D, então, diz que os estados que recebem mais imigrantes é São Paulo e Rio de Janeiro, porque foram atraídos pelas vagas na construção civil e na indústria. E aí vocês vão colocar um V de verdadeiro ou um F de falso. Na letra E, diz assim: os principais grupos de imigrantes que chegaram a São Paulo foram os italianos. E aí esses imigrantes vindos de fora, né, vindos da Europa. Foram os italianos, os espanhóis, os portugueses e os japoneses. Então, dos que chamam a atenção, os principais foram 4. Foram 4. Os italianos, os espanhóis, os portugueses e os japoneses. E vocês vão dizer
se é verdadeiro ou falso. Questão 6. Conforme contagem populacional realizada em 2009 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a região norte possui 15.359.558 habitantes. É a segunda região menos populosa do Brasil e a menos povoada, ou seja, apresenta a menor densidade demográfica, apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado. Apenas 3 estados nortistas, ou seja, 3 estados da região norte, possuem população superior a 1,5 milhão de habitantes, sendo, portanto, os mais populosos da região norte. Indique o item que é composto por esses 3 estados. Então, na questão 6, já fala sobre a região norte, o capítulo 9, né, do volume 3, e fala que a região norte é a segunda região menos populosa e menos povoada do Brasil. E aí diz que 3 estados possuem população maior que 1 milhão de habitantes. E aqui apresenta 5 alternativas com 3 estados, para vocês marcarem quais são, então, esses 3 estados com maior população, com população superior a 1 milhão de habitantes. Na letra A fala que é Roraima, Pará e Acre. Na letra B diz que é Pará, Tocantins e Amazonas. Na letra C diz que é Rondônia, Acre e Amapá. Na letra D diz que é Amazonas, Roraima e Tocantins. E na letra E, Pará, Amazonas e Rondônia. Então, vocês vão marcar a alternativa que vai dizer quais são os 3 estados mais populosos da região norte, com maior número de habitantes, comparando na região norte. Beleza? Questão 7, então. A questão 7 diz assim: durante o século XIX, a região norte vivenciou um grande crescimento populacional impulsionado, entre outros fatores, pelo letra A, ciclo do ouro, letra B, ciclo da cana-de-açúcar, letra C, ciclo da borracha, letra D, ciclo da madeira. Então, qual foi o ciclo econômico que teve um atrativo para que a população fosse no século XIX para a região norte? A questão 8 é uma pergunta para você responder bem direta. O que são rios voadores? É um acontecimento específico da região norte. E aí eu quero que vocês expliquem resumidamente o que são rios voadores. Continuando, se ninguém tiver nenhuma dúvida até aqui, a questão 9 está dizendo o seguinte: a matéria a seguir relaciona a seca que ocorreu no estado de São Paulo em 2014 com o desmatamento da Amazônia. Então, o 7º ano, em 2014, houve uma seca muito grande. Os rios em São Paulo eles estavam muito abaixo do volume mínimo que eles precisam para poder abastecer a região. E foi uma crise, o que aconteceu por vários dias. E aí a matéria diz assim: o desmatamento da Amazônia secou São Paulo? Uma pergunta. Enquanto a forte seca que afeta São Paulo continua, levando os reservatórios que abastecem milhões de pessoas ao colapso, muitos pesquisadores buscam as causas para a estiagem. Uma das hipóteses que apareceu nos últimos dias é de que o desmatamento da Amazônia tem relação direta com a seca de São Paulo. Isso é uma reportagem da época, desculpa, uma revista do Grupo Globo. E aí a pergunta é a seguinte: existe realmente uma relação entre os dois fatos? Ou seja, existe relação entre o desmatamento da Amazônia e a seca de São Paulo? Justifique. Se existe, você vai dizer por que existe.
né? Se não existe, você vai dizer por que que não existe. Preciso que você justifique e explique se é sim ou se é não. E aí a gente vai para a questão 10, que a pergunta é a seguinte: a partir da década de 1970, a população de Manaus, no estado do Amazonas, sofreu um significativo aumento. Quais fatores podem ajudar a explicar o crescimento da população manauara, ou seja, da população de Manaus, que manauara é o habitante da cidade de Manaus. Então, quais fatores explicam o crescimento da população de Manaus em 1970? Vocês vão dizer se foi a construção de indústrias ou se foi atrativo, se o atrativo foi na zona rural, por exemplo, em 1970, a economia de Manaus era baseada na extração de madeira, algo assim. Vocês vão escrever o que atraiu as pessoas a irem para lá nessa época. E com isso, a gente encerra as 10 questões da nossa primeira prova do terceiro trimestre. Lembrando que é referente aos capítulos 8 e 9 da apostila do volume 3. Sobre isso, dúvidas? Não. Não? Vou encerrar a gravação para a gente continuar a conversa. Só um instante.